Depois, então, de você ter praticado bastante a correntinha, agora você já soltou os punhos, já se acostumou com o fio, como é segurar uma agulha, agora a gente pode partir para os outros pontos básicos do crochê, que são o ponto baixo, o ponto alto e o meio ponto alto. Eu vou te ensinar esses 3 pontos agora. Então, se você ainda não praticou o suficiente a correntinha, ainda está insegura nesse movimento todo, pratica mais um pouquinho antes de começar a fazer os pontos. Vamos trabalhar uma forma de amostra para que vocês possam treinar. Isso aqui vai ser a sua primeira amostra de pontos, não vai se transformar numa peça, mas a gente vai precisar fazer isso para que vocês enxerguem o desenho de cada ponto. E assim vocês conseguem entender para que cada um deles serve, o espaço que eles ocupam, qual é o formato que eles trazem para a nossa peça, qual estrutura eles vão conferir na nossa peça, e assim vocês comecem a pensar crochê e não só reproduzir peças que as outras pessoas desenvolvem, tá? Então, quando a gente tem uma amostra aqui de correntes, eu conto desde essa primeira que eu fiz, então eu tenho uma, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou fazer pontos baixos aqui nessa amostra de corrente, que é o primeiro ponto depois da correntinha que eu quero ensinar para vocês. A gente não pode entrar nesse espaço aqui, esse primeiro, justamente porque é onde está saindo o fio da laçada, o fio onde eu tô com a minha agulha, então eu não posso voltar nele para fazer um ponto, porque daí esse fio vai sair daqui. Então, o que que eu faço? Eu vou para o próximo ponto aqui, o próximo buraquinho, e vou colocar a minha agulha dentro dele. Percebam que quando a gente estava fazendo correntinha, a gente estava trabalhando de forma como se ela estivesse crescendo para cima, subindo, né? Que eu até falei para vocês, vai acompanhando com o dedo conforme você for subindo. Agora, a gente vai lidar com o crochê como se ele fosse uma peça horizontal. Então, a gente vai ficar caminhando para um lado e para o outro, virando e voltando, indo e voltando. Então, a gente vai agora olhar para ele nessa forma horizontal. Então, a gente estava aqui, dá uma viradinha aqui na sua correntinha, para que ela comece a mostrar para vocês a linearidade da peça. A gente vai entrar, então, no primeiro espaço e vai passar a agulha por trás do espaço e do fio do trabalho. Considera que esse fio faz parte desta correntinha, dessa trancinha que você tem na sua mão. Então, você já atravessa a agulha de uma vez só lá para o outro lado. Feito isso, você vai trazer esse fio do trabalho, que é o fio que você está usando para trabalhar, para frente. E a gente vai fazer da mesma forma, a agulha sempre vai estar por baixo e eu vou enganchar o fio no gancho para trazer para frente. E lembra que eu falei, quando a gente estava aprendendo a tensão do ponto para fazer a correntinha, para o ponto baixo é a mesma coisa. A gente não pode deixar esse fio e essa laçada curta de forma que a minha agulha fique sobre a correntinha. Ela precisa crescer de forma que eu consiga mostrar para o meu trabalho que ele precisa aumentar uma carreira acima da corrente, né? Para lá da corrente e não sobre ela. Então, eu vou crescer um pouquinho essa laçada, ela vai ficar assim frouxa, mas é assim que eu quero que vocês já aprendam a trabalhar com a malha. E aí, a gente vai finalizar o ponto, fazendo o mesmo movimento de mergulhar a agulha por baixo do fio e trazer o fio por dentro das laçadas que estão na minha agulha, fechando essas duas. Passa por dentro de uma e depois da outra. Pronto, a gente tem o nosso primeiro ponto baixo e agora a gente vai fazer em todo o resto da corrente da mesma forma. Vou para o próximo buraco, atravesso tudo de uma vez e aí sim engancho a agulha para trazer o fio do trabalho para frente. Não esquece de crescer essa laçada para alcançar a altura do ponto e aí sim você mergulha laçando o fio do trabalho novamente e fecha passando por dentro da primeira e da segunda laçada. Mais uma vez,
Próximo espaço, atravessa de uma vez e engancha, traz para frente e cresce, mergulha e engancha, e assim você fecha o ponto baixo. Agora vamos fazer o penúltimo e o último. Se você estiver trabalhando com um fio que é mais elástico, você vai sentir mais dificuldade em ter o resultado agradável, no sentido se você estiver fazendo o ponto esticando e tensionando muito esse fio. Então, você vai ter que se policiar ainda mais para fazer o ponto frouxo de uma forma que você não fique esticando e tensionando esse fio, que o fio esteja sempre relaxado, como ele está aqui apoiado na mesa e nunca esticado. Se o fio for de algodão e for mais seco e não tiver nenhuma elasticidade, você vai perceber isso no toque, na hora que você puxar, você vai ver que ele não estica. Você talvez ache difícil, porque ele vai ser mais duro para você conduzir, mas você não vai ter tanto esse problema de ficar apertando o ponto, porque como ele não estica, ele não tem elasticidade, ele não vai ter essa questão de você ficar preocupado se você está tensionando demais. Então, a gente precisa driblar e achar esse equilíbrio. Um sinal de que a gente está apertando muito o ponto é se o ponto ficou muito pequenininho, se a gente não consegue enxergar o desenho do ponto baixo, que é esse formato de letra V. Esse é o lado direito do ponto, ele forma um Vzinho. Então, quando a gente não consegue definir muito esse formato, é porque talvez a gente fez o ponto muito apertado, ou que a gente laceou tanto, puxou tanto esse fio e essa laçada, que aqui a gente deixou um buraco muito evidente. Quanto mais solto ficar esse fio, mais eu consigo ocupar o buraquinho da correntinha com esse tecido, porque ele vai estar ali mais solto, eu consigo ajustar ele no meu trabalho. Se estiver muito apertado, ele vai ficar esgarçando o tempo todo e vai criar buracos no seu trabalho final. Depois de a gente ter aprendido o ponto baixo indo, eu vou virar o trabalho e vou fazer o ponto baixo voltando também, para que vocês pratiquem mais uma vez. O que é virar o trabalho? Quando você chegar aqui no último espaço, você simplesmente segura a sua agulha e vira o trabalho para este sentido, e o seu fio do rolo vai ficar por cima da sua amostrinha. Você precisa fazer uma corrente quando você está trabalhando com ponto baixo antes de começar uma carreira nova, e se você estiver trabalhando com o ponto alto, que eu vou ensinar depois, a gente vai fazer 2 correntes. Então, como aqui eu estou fazendo ponto baixo, eu preciso fazer só uma correntinha. Lembra dela? Então, ela não é só usada para começar um trabalho, mas também usada para começar uma carreira. Então, aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, mergulhar a agulha e, com o fio abraçado, trazer ele por dentro da laçada que já estava nela. Pronto, fiz a minha primeira corrente, agora não preciso fazer outras, eu vou só fazer os pontos baixos até o final da amostra, igual eu fiz lá na parte da frente. Então, eu vou encontrar o espaço entre pontos, que é esse buraco aqui, vou introduzir a agulha, passar tudo de uma vez, trazer o fio para frente e esticar para ter a altura de uma terceira carreira que está sobrepondo a anterior, e assim eu laço mergulhando por baixo do fio e fecho. Vamos fazer isso por todo o restante da carreira, completando mais uma vez com o ponto baixo, e percebam que a gente tem que ter exatamente o mesmo número de pontos que a gente fez na carreira anterior. Não importa quantas correntinhas você tenha feito, no começo você vai ter um número lá de pontos. Se você fez 10 correntes, você vai ter 9 pontos, e aí você vai ter os mesmos 9 pontos ao longo de todo o processo do seu crochê. Então, aqui eu trabalhei com menos correntes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos em todas as minhas carreiras. Então, agora a gente vai passar para o próximo ponto, que é o ponto alto. Só antes disso, eu quero mostrar para vocês que eu falei que o lado direito, né,
do ponto baixo parece a letra V, e esse aqui é o lado do avesso do ponto, que faz esse cortinho na parte de cima, na horizontal. Quando a gente está trabalhando com uma peça reta, a gente trabalha sempre de forma de vai e volta, então essa peça não tem um lado direito e nem um lado avesso, porque ela sempre vai estar mostrando os dois lados para qualquer lado que você quiser olhar. Então aqui eu tenho avesso e direito ou direito e avesso, tá? Então, para a gente dar continuidade, a gente vai fazer o ponto alto e para isso a gente vai precisar virar mais uma vez o trabalho para começar uma nova carreira. Viro sempre para o mesmo sentido e o fio fica por cima. A gente vai mergulhar e fazer 2 correntes. Eu prefiro fazer sempre a corrente depois que eu viro a minha peça. Se você já faz crochê, já fez alguma vez e aprendeu a fazer essas correntes antes de virar, não tem problema nenhum, isso não muda, é questão mesmo de estar acostumada e acabar fazendo sempre da mesma forma. Eu, então, viro primeiro e depois faço as correntes para começar uma nova carreira. Fiz 2 porque eu vou trabalhar com o ponto alto e como o próprio nome diz, ele já é mais alto que o ponto baixo, que é mais curtinho. Então eu fiz 2 para eu chegar na altura dessa carreira, desse ponto. A diferença do ponto alto para o ponto baixo é que ele ganha uma laçada extra e ele é feito em 2 etapas. Então ele é bem parecido com o ponto baixo, mas antes da gente ir para o buraco, a gente tem uma laçada. Então a gente tem um mergulho antes de entrar lá no trabalho. Então eu vou mergulhar por baixo do meu fio e aí sim eu vou buscar o espaço entre pontos lá embaixo na minha peça. Atravesso de uma vez, aqui tá tudo igual ao ponto baixo, vou trazer a laçada, assim como no ponto baixo, e esticar um pouquinho, de forma que eu fique com a minha agulha mais ou menos na diagonal, apontando para baixo. Eu vou mergulhar mais uma vez, pegando o fio do trabalho e vou fechar só os 2 primeiros. Fecho uma e passo por dentro da outra. Estico o resto para essa agulha ficar reta e aí eu laço mais uma vez e fecho os 2 que estão faltando e termino o meu ponto alto. Então, o nosso ponto alto, ele tem esse formato que fica um Vzinho, uma linha aqui na diagonal e outro Vzinho na parte de cima. Então, é como se fosse um ponto baixo com uma diagonal e um outro ponto baixo sobreposto. Esse é o desenho do lado direito do ponto alto. Outra coisa que é importante para que você se familiarize com o crochê e tenha facilidade de fazer, você vai precisar ficar de olho na sua agulha. Enquanto você está laçando o trabalho, o seu gancho está sempre voltado mais para você e para baixo. Nunca ele está assim. Então, talvez se você estiver sentindo um pouco de dificuldade, toda hora a sua agulha está escapando do fio, o fio está escapando da agulha, talvez seja porque a sua agulha está virando e você está deixando ela para cima. E isso realmente atrapalha, você vai ficar mesmo tendo a perda do fio toda hora do gancho. Então, para que ele fique preso, você deixa sempre ele voltadinho para baixo, tá? Então, mais uma vez, vamos para o próximo ponto alto, a gente mergulha, envolve e vamos buscar o espaço entre os pontos lá da carreira anterior. Atravesso, trago uma laçada para frente e estico só um pouquinho. Laço mais uma vez e fecho as 2 primeiras e termino de esticar para chegar na altura do ponto alto. Laço a última vez para finalizar o ponto. Mais uma vez, vamos fazer o ponto alto até o fim da nossa carreira. Então, se você sentir dificuldade de passar essa laçada direto com os 2, como eu tô fazendo até agora, não tem problema nenhum você passar pelo primeiro, depois ajudar aqui com a sua mão, passar pelo segundo, e aí depois você terminar fazendo da mesma forma, passa pelo primeiro e passa pelo segundo. Então, dê tempo ao tempo, tá tudo bem se você precisar fazer um pouquinho mais devagar, ajudar com a sua outra mão, até você estar mais habituada.
Então, aqui eu fiz meu último ponto alto dessa carreira, então acaba aqui nos espaços entre pontos. Você nunca vai precisar fazer ponto pegando as correntes aqui de fora, a parte de fora do ponto. A gente trabalha sempre nos espaços entre os pontos. E agora eu vou virar o trabalho mais uma vez para fazer o ponto alto voltando. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de virar primeiro e depois fazer duas correntes para começar uma nova carreira. Fiz, eu vou continuar fazendo o ponto alto para a gente ter uma carreira indo e voltando com esse mesmo padrão, com esse mesmo desenho. E é bom para vocês praticarem por mais um pouquinho de tempo. Acabei de fazer o meu último ponto alto e agora chegou o momento da gente passar para o próximo aprendizado, que é um próximo ponto também dos pontos básicos que vocês podem vir a usar com mais frequência no crochê. Então, o próximo ponto que a gente vai fazer agora é o meio ponto alto. Ele também é um dos pontos básicos do crochê, talvez você só saiba o ponto baixo e o ponto alto, mas ele é bem útil também para vocês aplicarem aí nas construções e nas peças de vocês. Então, bora aprender mais um. Para quem já fez ponto baixo e ponto alto, meio ponto alto não tem nenhum mistério. A gente vai virar a nossa amostra e vai fazer uma correntinha só, que já é suficiente para a altura do meio ponto alto, que fica ali no meio termo, entre a altura do ponto baixo e a altura do ponto alto. Então, feito a minha corrente, eu vou começar da mesma forma como eu começo o ponto alto. Então, eu laço primeiro e vou buscar o meu trabalho lá embaixo e trazer a laçada para frente. Até aqui tá tudo igual ao ponto alto. Qual é a diferença? Quando a gente laça no ponto alto, a gente fecha primeiro 2, laça mais um e fecha as outras duas que estão faltando. No meio ponto alto é diferente nessa parte aqui. Eu tenho 3 laçadas na minha agulha e uma que eu acabei de fazer, e eu vou trazer essa daqui por dentro das 3 de uma vez, fechando o ponto já nessa primeira etapa. Então, eu passo por dentro de uma, passo por dentro da segunda e passo por dentro da terceira, e eu tenho então o meio ponto alto. Mais uma vez, eu vou laçar, vou entrar lá no meu trabalho e trazer a laçada para frente e já posso esticar na altura do ponto. Vou laçar mais uma vez e fechar tudo. Passo por dentro de uma, 2 e 3 de uma só vez. Mais uma vez, um meio ponto alto. E de novo. O meio ponto alto, como eu falei para vocês, ele é um pouquinho mais curto que o ponto alto e mais alto que o ponto baixo. Então, ele é legal de vocês terem aí na gama e na amostra de vocês, para vocês sempre lembrarem, porque porventura vocês podem querer ter esse tamanho de ponto, essa estrutura e esse desenho. Então, é sempre bom a gente ter os pontos para variar. O ponto baixo e o meio ponto alto são pontos que ficam mais estruturados. Já o ponto alto, ele é mais maleável, porque ele tem essas duas etapas, ele tem esse monte de laçada, o buraco entre os pontos fica maior também. Então, ele é um ponto que a gente nem sempre usa, por exemplo, para um cestinho, porque ele fica justamente mais maleável que os outros dois que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a gente também precisa entender e saber ler o nosso trabalho, o que a gente está fazendo e o desenho de cada um deles para que a gente saiba aplicar para a função que a gente quer. Vamos voltar a carreira fazendo o meio ponto alto mais uma vez, agora voltando. Então, uma corrente para subir e vou trabalhar o meio ponto alto. Nessa parte, sempre nesse buraquinho que fica entre os pontos, aqui em cima, e atravessando tudo de uma vez. Então, embaixo do que eu chamo de cabeça do ponto. Laço,
atravesso para o outro lado e posso fazer o meu ponto. Além disso, eu sou muito fã do meio ponto alto, porque eu adoro o desenho que ele forma do lado do avesso, que são essas ondinhas. Eu gosto muito quando ele dá essa aparência no meu trabalho e muitas vezes eu escolho trabalhar com ele justamente pela parte estética do desenho do ponto. Então, olha como é importante a gente saber ler o desenho de cada um deles para a gente ter esse poder de escolha, né? Aqui, então, a gente acabou fazendo o nosso meio ponto alto indo e voltando e trabalhamos, então, com a nossa primeira amostra de pontos. Então, a gente aprendeu a fazer já alguns pontos que são praticamente os que dão margem para a gente desenvolver outros pontos mais mirabolantes, que é o que a gente chama de ponto fantasia, e daí existem inúmeros no universo do crochê, mas eles são que te dão a base para você fazer qualquer um deles. Então é importantíssimo você praticar o suficiente para até gravar mesmo esses pontos todos, para que você possa fazer sem precisar ficar consultando toda hora. Então a gente fez correntinha, só para recapitular. Depois a gente fez ponto baixo indo e voltando e trabalhou com o ponto alto da mesma forma, indo e voltando. E por fim, o meio ponto alto indo e voltando. Vamos de lição de casa, fazer mais algumas amostras ou trabalhar com esse ponto por algum tempo, para que a gente então esteja bem craque, decorado todos eles, para a gente partir para a próxima etapa de aprendizado.